Está acontecendo aqui em São Luís um Fórum Nacional de Mediação e Conciliação. O objetivo é tornar mais visível ainda esses mecanismos que têm se tornado muito eficientes na solução de conflitos. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto foi o José Carlos Pereira Alves, que é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Bom dia. Bom dia, Elda. Prazer enorme de estar aqui no seu programa. Quero me valer da oportunidade para cumprimentar todo esse nosso público assistente. Ludovicense. Ludovicense. Aprendi esse termo agora. E eu quero dizer que era a única capital do Brasil que eu não conhecia, era São Luís. É verdade. E cheguei ontem à tarde e já sou apaixonado por aqui. Já se apaixonou? Já me apaixonei. Olha, essa é uma das nossas... nossas... a Ilha do Amor, né? Essa é uma das dos nossos trunfos, vamos dizer assim. Todo mundo que chega aqui pela primeira vez acaba se apaixonando. E foi o meu caso. Foi amor à primeira vista? Amor à primeira vista. Olha, mas que maravilha. Então seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Sinta-se à vontade que a Ilha do Amor acolhe todo mundo. Já me senti acolhido. Já se sentiu acolhido. Está quase um ludovicense. Eu diria que já sou um ludovicense de coração. Olha, a palavra é nova, mas acho que o sentimento já ficou aí bem legal. Ficou enraizado. Bem enraizado. Então, vamos falar do fórum? Vamos. O fórum acontece agora. Mediação e conciliação. Antes, essas palavras pareciam assim meio estranhas no nosso dia a dia. Mas hoje, o senhor diria que ela já é conhecida de todo mundo? Quer dizer, o que significam essas duas palavras? Elas significam opções de solução de conflitos que estavam abandonadas, que estavam esquecidas. Porque desde que foi criado o Poder Judiciário, talvez até por uma questão de comodidade, as pessoas preferem submeter a um terceiro que não os conhece, que não vai ter uma visão parcial da situação, porque sempre com versões para resolver aquilo. E por vezes este ser, que é um juiz, um magistrado, ele acaba não resolvendo a crise de direito material instalada, mas resolve um processo, que são coisas completamente diferentes. É verdade. Então, por vezes, a gente vê, o processo acabou, mas a crise permanece. E essas opções que nós temos hoje, ou que nós restabelecemos hoje, da conciliação e da mediação, que é muito antiga, já foi feita por chefes de comunidade, já foi feita por sacerdotes, por rabinos, que envolviam-se nessas questões entre aqueles que com eles viviam, agora está restabelecida de forma legal, de forma normativa. Quando o senhor diz acabou o processo, mas não acabou a crise, isso remete a gente a esse nome, conciliação, como o próprio nome indica. Exatamente. Já é uma conciliação entre as partes. E eu diria assim, como eu comecei perguntando, as pessoas já tomaram conhecimento, elas já sabem da vantagem que tem participar de uma conciliação ou de uma mediação, ao invés de judicializar um processo? Olha, eu acho que não é todo mundo que conhece, mas aos poucos, é por isso que a gente sempre espera que sejamos todos propagadores disto, porque é um meio extremamente eficiente. Elda, se engana quem imagina que quando eu profiro um voto que se transforma num acórdão, aquilo vai ser cumprido. Sim. Aproximadamente 31% não vai ser cumprido. 31%, né? 31%. Por quê? Porque a decisão foi além da possibilidade de um, aquém da necessidade do outro, veio de maneira muito tardia, então aproximadamente 31% não vai ser cumprido. Diferentemente da conciliação e a mediação, onde os acordos levados a efeito, até por contar com a vontade das partes envolvidas, ele é cumprido em 95%. Olha só. E em questões de família, chega no meu estado, em São Paulo, a 100%. Porque eu não sei se você sabe, mas isso comprovado cientificamente, litigar em questões de família é a segunda maior dor que existe. A primeira é o luto, é a perda de um ente querido. A segunda maior dor é litigar em questões de família. É mesmo, isto mexe com toda... É verdade. Mexe com o emocional, mexe com o emocional, com o físico, com tudo. E é a segunda maior dor. E às vezes envolve, esses dramas pessoais envolvem seres
que não estão na disputa. Por exemplo, uma criança, criança. quando os pais estão brigando pela guarda, por alimentos, por um divórcio, então tudo isso mexe e tende o quê? Tende a se acentuar este drama se a questão não for resolvida. E resolvida a crise de direito material e não um processo. E não um processo. E quando a gente fala, por exemplo, se eu disse no começo, de deixar para um terceiro resolver um problema que é nosso. É diferente da conciliação quando você senta com a pessoa para discutir e tem alguém ali só para conduzir. Exatamente. Só para conduzir vamos dizer, o fim de uma questão que vai ser desenvolvida pelas partes envolvidas. Mas é exatamente isso, Alda. Então, esse terceiro, ele não decide, ele não propõe, ele simplesmente se vale de técnicas, ele se vale de meios para estimular as partes encontrarem uma solução para o problema que as são elas que encontram. Solução, Daí né? esse número é muito grande de eficácia. 95%. Até porque sentar à mesa, os dois, por exemplo, as duas partes que eu estou falando, são as duas pessoas, sei lá, as duas partes, olhando o olho no olho, cada um vai respeitar um pouco mais, né? É diferente de você fazer uma coisa à distância. O juiz, você, senhor desembargador, quando toma uma decisão, você não está olhando aquela pessoa, você não viu a outra pessoa. Nunca, né? É uma resposta diferente, tem razão. Completamente. E tem uma coisa que as pessoas... por vezes, o importante não é exatamente você encontrar uma solução. O importante é você restabelecer o diálogo. Sim. Porque eu posso, de uma forma clara, falar para você que isto aqui é meu e você diz, não, é meu. Então, mas o importante é que a gente restabeleça esse diálogo e chegando à conclusão de que nós não temos como decidir isso aqui, aí submetemos a um terceiro, mas até então vamos fazer. Por exemplo. Em outras palavras, existe um filme brasileiro, chama O Vendedor de Sonhos, e que é com Dan Stuba, que é um filme muito interessante. Maravilhoso. E ali existe uma frase, existe uma situação que para mim retrata perfeitamente o que é a conciliação e mediação. Quando o Dan Stuba, que está ali na iminência de cometer um suicídio, aliás foi num prédio perto da minha casa, né, em São Paulo. E o vendedor de sonhos se aproxima dele e ele pergunta, quem é você? Ele falou, sou vendedor de sonhos. Ele falou, o que faz um vendedor de sonhos? Ele falou, troca um ponto final por uma vírgula. E é exatamente isto que é a conciliação e mediação. É a troca de um ponto final por uma vírgula. Pois eu vou pensar sobre isso no intervalo, vou assimilar essa informação. E a gente para um pouquinho aqui, faz um intervalo, toma um café e volta para conversar. Até para eu comer essa bala de coco aqui que está... Vamos comer então nesse intervalo já. Já estamos de volta conversando aqui sobre mediação e conciliação com o desembargador José Carlos Ferreira Alves. Isso me deu uma informação que eu fiquei pensando, trocar um ponto final por uma vírgula. As pessoas têm aprendido a fazer isso? A trocar esse ponto final por uma vírgula assim, numa mesa de negociação? Felizmente tem. Mas isso se deve muito à qualidade dos nossos conciliadores e mediadores. Porque, diferentemente, já algumas tentativas haviam sido empreendidas nesse fim, foram criados, por exemplo, os juizados especiais, ficaram conhecidos como juizado das pequenas causas. Pequenas causas, isso. E ali já havia uma tentativa de conciliação, mas ela era feita por abnegados, por pessoas que se dispunham a fazer isso. Agora não, agora a resolução número 125 do Conselho Nacional de Justiça, a Lei 13.140, o novo Código de Processo Civil, exige que essas pessoas envolvidas como terceiros desinteressados sejam capacitados e habilitados. Então, eles, mediante técnicas, mediante o emprego de teorias que aprendem nesses cursos de capacitação, eles têm aptidão necessária
para fazer com que este ponto final se transforme numa vírgula. Numa vírgula, né? Porque antes eles eram abnegados, dedicados, com muito boa vontade. Agora eles são tudo isso e mais capacitados. Mais capacitados. Para desenrolar a questão. Porque uma das reclamações que a gente mais ouve, uma das desconfianças, não ser assim, é dizer assim, não, mas essa solução não está sendo encaminhada pelo juiz, que validade que ela vai ter? Ela pode não valer, ela pode não ser respeitada daqui para frente, mas não é bem assim não, né? Muito pelo contrário, até porque quando essas conciliações são feitas no âmbito público, através dos centros judiciários de solução de conflitos, elas obrigatoriamente serão homologadas judicialmente. E o acordo levado a efeito, ele vai ter, depois de homologado, ele terá força de uma decisão judicial. Então é a mesma coisa que uma sentença, ou seja, a lei é uma sentença homologatória. O tempo entre uma coisa e outra, quer dizer, o tempo que leva um processo, o tempo que leva uma conciliação, esse é um ponto forte. Mas é um ponto crucial e é muito fácil da gente medir, Elda. Por exemplo, quando se propõe uma ação, quando se judicializa uma questão, obrigatoriamente a outra parte vai ter que ser citada. E às vezes é um tormento citar a parte contrária. Depois de citada, ela vai ter a oportunidade de se defender. Depois de fazer a defesa, vamos entrar numa fase probatória, uma instrução processual. E vencida esta etapa, então o juiz, e às vezes isso leva 2, 3 anos. Eu ia falar em meses, né? Mas já passou, anos, tá? E chega no fim, o juiz profere uma sentença, acabou, não. Aí cabem os recursos. E esses recursos cabem no curso da ação também, com agravos de instrumento, com agravos internos, com agravos regimentais. Então existe uma série de recursos que são interpostos durante a ação e depois de terminada, ou seja, significa um tempo. Agora não, eu tenho uma questão que eu submeto a um centro judiciário de solução de conflitos, a parte contrária vai ser convidada. Ela já não é convocada. Ela já não é intimada. Ela vai ser convidada a comparecer e resolver aquela questão. E isto, às vezes, demora 15 dias, um mês, depende da pauta de cada um. Então, nós temos a celeridade. Para você ter uma base, em São Paulo existe um município no interior, em Dracena, que foi um ganhador de um prêmio. Foram feitas 350 investigações de paternidade, que costumam demorar de 5 a 6 anos, em 8 meses. 350. Em 8 meses? Em 8 meses. Gente, que avanço. Então, imagina isso. No mínimo, são 1.050 pessoas que interromperam um drama. Atingidas por uma decisão no mínimo. Dessa, Agora, no mínimo. Imagina a mãe da mãe, a família, tudo que está ao redor. Numa situação como essa, a gente estima ninguém está sozinho, o pai. 5.000 pessoas que deixaram de viver um conflito em 8 meses. Essa questão da judicialização, porque antes parecia até um castigo, assim, ou uma ameaça, vamos dizer assim. Quando alguém fazia alguma coisa, eu vou te levar para a justiça. Eu vou te levar para a justiça. Parecia uma ameaça, né? Mas uma ameaça que ao longo do tempo ia perdendo a força na medida em que ela não se concretizava. Tipo, eu vou te bater, mas eu não te bato, o que adianta? Não adianta coisa nenhuma, né? Já dá para sentir na justiça os reflexos desse processo de conciliação na medida em que não entram mais tantos processos por motivos assim que podem ser resolvidos mais de imediato? A gente já sente, mas ainda é muito incipiente. Sim, tudo isso. Imagino. Até porque pela nossa cultura, e eu digo a cultura do brasileiro, a gente ouve muito isso. Eu vou fazer o que o juiz manda. Pô, de repente eu tenho uma coisa tão melhor para fazer, por que eu vou fazer o que o juiz mandar? Sabe? Então, mas isso é cultural. É cultural. É cultural, como assim, quando você pega as faculdades de direito, elas não prepararam a gente para resolver um problema, elas preparam a gente para o litígio, para uma cultura adversarial. Então, aprender processo civil, o princípio da eventualidade, que me obriga a fazer isso, aquilo, o outro tem que contestar ponto por ponto.
E a respeito de conciliação e mediação, de resolução de conflitos, ninguém fala nada. Ninguém foi preparado para isso. Ninguém foi preparado para isso. Então agora isso, é por isso que eu acho que é muito importante, a gente tem que ter essa noção de que nós somos propagadores, não desses meios, tem gente que usa termos meios adequados. Eu abomino, porque senão, por vezes, a decisão judicial é importante. Tem gente que fala meios alternativos. Quando fala alternativo é porque a decisão judicial é mais... Então são meios opcionais, está no mesmo pé de igualdade de uma decisão judicial. E a partir daí pode haver uma mudança nesse perfil de formação dos advogados, preparando para uma nova situação. Mas exatamente, e ele vai viabilizar economicamente a sua profissão com muito maior rapidez. Porque hoje a gente... Há controvérsias. Vamos deixar essa confusão para o próximo bloco. Deixa essa confusão para o próximo bloco. De novo, nós vamos fazer um rápido intervalinho só para tomar um cafezinho e voltamos já já. É só um minuto. Estamos de volta aqui para o nosso último bloco de conversa sobre os processos, os mecanismos de conciliação e mediação. E a gente estava falando que, a partir de agora, os advogados podem ter uma nova visão ou uma outra visão da mesma situação e podem até melhorar um pouquinho. Será? Eles têm essa visão? Ou isso vem de encontro a essa ideia de que judicializar, litigar, pode ser mais economicamente melhor? Então, aí é que vai depender do grau de consciência do profissional envolvido. Se ele está imbuído do propósito de resolver o problema do seu cliente... Eu vou resolver o problema do nosso café, bote pique rapidinho. Então, se ele estiver imbuído do propósito de resolver o problema do seu cliente, ele vai se valer de meios, de mecanismos que conferem maior celeridade. Sim, e aí, claro. sem dúvida nenhuma, a conciliação e mediação são os meios próprios para isso. E ele vai resolver o problema. Hoje, quem tem uma questão que envolve o consumidor, pode se valer de uma plataforma consumidor.gov, que é disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, onde existe esse acesso, que não precisa necessariamente, mas pode ser feito pelo próprio interessado. Mas se eu sou advogado, sou procurado pela Elda que está com um problema, fala, Elda, eu vou resolver o seu problema através desse. Então, e você vai resolver aquele problema através de uma mediação feita por uma plataforma digital. Quer dizer, aí você nem precisa da figura desse mediador, desse conciliador, você sozinho já pode acessar. Você acessa, fala qual é o seu problema, por exemplo, uma loja de departamentos envolvida se manifesta, fala, então vamos resolver isso aqui. E assim, as partes resolvem entre si. Em uma semana, 10 dias, é verdade, tudo isso é resolvido. É verdade, é verdade. Mas a partir de, por exemplo, de 2010, né, quando foi oficialmente legalizada a mediação... É a resolução número 125. Isso. De lá para cá, houve um aumento? Quer dizer, o que a gente já avançou nesse tempo todo, nesses 9 anos? Olha, eu vou dizer para você a minha experiência do meu estado, de São Paulo. Foi feito em 2010, mas deu um prazo para que a gente começasse a instalar o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que é onde se materializa a conciliação e mediação. E aí, então, nós começamos a trabalhar especificamente, diretamente, a partir de meados de 2012, quando foi criado o primeiro Centro Judiciário. Hoje, em São Paulo, nós temos 279. É um número muito expressivo. Mas começou com 1, 2, 3, e agora são 279. As longas caminhadas se começam com o primeiro passo, né? E neste período de 6 anos e meio, quase 7 anos, nós já resolvemos 1.100.000 crises de direito material. É mesmo? 1.100.000. É um número astronômico. Muito. É um número astronômico. Tudo isso transformado em processo. Entrando nos tribunais à espera de uma decisão. Então, por exemplo, eu estimo que isso represente aproximadamente 10, 11 anos de distribuição de processos
em alguns estados da federação. Sim, com certeza, com certeza. O senhor falou timidamente lá no começo, que a sensação ainda era meio tímida, mas assim, por esses números dá para ver que a gente avançou bastante, sim. Mas aí é que está, é o boca a boca, é a pessoa que se vale desses meios de solução de conflitos e realmente começa a propagar, vai lá que isso resolve. Mas eu acho que deveria ter um apoio maior de mídia. Sabe, isso deveria ser muito mais estimulado, deveria ser demonstrado, mostrado, porque o meio é realmente muito eficiente. É rápido e eficiente. Rápido e eficiente. O que é mais discutido? Tem um assunto assim que você diga, esse aqui é o mais recorrente? Ou esses aqui são os mais recorrentes? Não existe assim especificamente alguma coisa, mas eu acho que as questões de família, elas têm maior proporção nisso. Porque aí houve até uma contrariedade àquela lógica que nós aprendemos de que o Poder Judiciário é inerte. O Poder Judiciário deixou a sua inércia e vai atrás dos problemas agora. Então nós temos uma juíza em São Paulo, a doutora Mônica Tucunduva Manfio, que é de Assis, que ela vai nas escolas e procura nas certidões de nascimento dos alunos, quem é que não tem o nome do pai registrado? Ela está procurando o problema para resolver. Então, acabou aquela de que o judiciário é inerte, ele só atua mediante provocação. Não, a gente vai buscar. Nós temos uma juíza em São Vicente, a doutora Vanessa Alfiero, que tem uma escola de parentalidade, onde mostra com clareza o que representa aquela separação, como é que a gente deve tratar os filhos, como é que isso, sabe? Então, tudo isto representa um passo muito além do que a gente já... Então é aquilo, o juiz que foi formado para decidir, agora ele está se valendo, além das decisões, ele está indo além. Buscando as conciliações, buscando conciliações, mediações. Isso pode trazer, porque quando a gente pensa no juiz, a gente pensa que naquele homem, naquela mulher, com aquela toga, aquela coisa que distancia um pouco, coloca ele num patamar um pouquinho acima dos mortais, vamos dizer assim. Só de para frente do juiz, você já treina um pouquinho, né? Você vai ser acusado de alguma coisa, você vai dizer... Isso traz também um pouquinho de humanização para esse profissional? Tanto traz que existe até uma determinação do Conselho Nacional de Justiça que todos os magistrados, assim como os servidores que atuam nessas questões, eles devem ter um processo de capacitação. Eles devem conhecer a política pública envolvida. Porque é diferente, eu não vou decidir, eu estou ali para homologar aquilo que eles decidirem. Então eu tenho que ter realmente um posicionamento diferente. Com certeza, né? E você não está no centro da decisão, está deixando que as partes se entendam, que elas procurem. Existe um princípio que a gente chama de rapport, que é o acolhimento da pessoa, que às vezes só neste acolhimento, com educação, com urbanidade, despindo-se de toda e qualquer arrogância, você resolve o problema. A pessoa só resolve. Na forma de ela começar a falar com você dando atenção. Ela nunca teve isso, ela está falando de um problema dela pela primeira vez com um terceiro que é estranho e ela vai desenvolvendo e já aconteceu comigo, da pessoa falou, eu já sei como é que eu vou resolver isso. Por quê? Porque ela foi articulando, ela estava tão envolvida no problema que ela nunca olhou aquele problema de cima. E aí, quando ela vai falando com acolhimento, ela vai ganhando uma palavra que é muito usada na conciliação evidente, chama-se empoderamento. Essa palavra está na moda e está valendo. Então, e ela ganhando este empoderamento, ela se sente capaz de resolver o seu problema. Ela se sente dona do problema e, para com isso dona da solução. Exatamente. Se eu criei, eu tenho condições de resolver, é verdade. Mas para isso a gente tem que ter sensibilidade, ou seja, eu tenho que me pôr no lugar das partes para captar os ínfimos dramas envolvidos. Eu tenho que ter sigilo, tenho que ter inúmeros cuidados com ele. Com certeza. Olha, eu sei que o senhor é desembargador treinado ou ensinado para dar sentenças
apresentar soluções para a vida de terceiros. Mas pelo que eu estou vendo, o senhor também é um apaixonado. Eu conheço um apaixonado aqui por esse assunto, o doutor Alexandre Abreu, o juiz Alexandre Abreu. Ele é super apaixonado por esse assunto. Aliás, o doutor Alexandre Abreu é referência para todos nós. Pois é, para nós aqui ele é a referência. Pessoa respeita, e tão respeitado que hoje é o presidente do Fonamec. Pois é, ficamos super orgulhosos, já conversei com ele sobre isso. Mas ele é tão apaixonado por isso que dá gosto de falar. E pelo que eu estou vendo, o senhor também é muito apaixonado por eu isso. babo. Seus olhos ficam brilhando quando o senhor fala, sabe? Eu falo de conciliação e mediação. Então, você vê, assistindo um filme, eu falo, olha, isso é conciliação e mediação. Isso é conciliação. Então, eu fiquei com essa. Eu vou trocar seu ponto final por uma vírgula. Pronto, gente. Pode ser levado para a vida da gente. Aquilo que a gente parece que não tem solução, ponto final. Não, a gente pode colocar uma vírgula e daí para frente a gente segue. Porque a vírgula, ela dá outra conotação que vem depois. Mas exatamente. Não é? Então... porque existem muitas coisas depois. Então, quando eu vou fazer a instalação de centros judiciários em São Paulo, eu costumo falar, olha, eu estou vindo aqui hoje trazendo uma caixa de vírgula. E é uma caixa que é inesgotável. Ai, que maravilha. Então, que vocês utilizem sempre essas vírgulas. Olha, doutor Zé Carlos, a gente passaria a manhã inteira aqui conversando sobre conciliação, com certeza. O programa acabou, mas nós vamos continuar conversando, tomando café, comendo balinha de coco. As frutas que estão aqui, vamos ficar à vontade. Só o programa, só a entrevista que acabou, tá? Tá bom, então... Bom dia para você, muito obrigado pela participação no programa. Sou eu quem agradece, Elda. E eu queria dizer para todo o seu público que não é à toa que você tem um público muito cativo, porque você realmente é uma pessoa que sabe desempenhar com muita categoria essa sua missão. Meus parabéns. Muito obrigada. Adorei o seu já ganhei um programa. dia, pronto, já comecei com elogios, pronto. Bom dia para você também que está aí do outro lado nos assistindo e que sabe que essa entrevista pode ser revista depois que você quiser no nosso site, que está lá com o conteúdo todo bem bacaninha, todo preparado para você. As nossas páginas nas redes sociais também estão lá recheada de informação. É só seguir a gente. E todo dia, só para não esquecer, eu estou aqui 8h30 esperando por você. Combinado? Tchau.